Oi, o Congresso analisa a medida provisória que criou o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O texto do governo garantiu o pagamento apenas em 2019, como forma de compensação pela alta da inflação no ano. Mas o projeto aprovado na comissão mista propõe tornar permanente a iniciativa e estender o 13º anual também para beneficiários do benefício de prestação continuada, que atende idosos e pessoas de baixa renda com deficiência. O problema agora é a falta de dinheiro. Para discutir essas possíveis mudanças no texto, o Câmara Debate recebe os deputados Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, que foi o presidente da comissão mista por onde essa medida provisória começou a ser analisada. Deputado Camilo, começando pelo senhor, como é que foi o trabalho para aprovação na comissão mista e agora para discussão no plenário da Câmara? Veja, a medida provisória ela veio para cumprir um objetivo que foi elaborado pelo governo, que era viabilizar o pagamento apenas em 2019, como você já falou. Então, em princípio, essa medida provisória era para ter o destino de muitas outras que vêm para cá, que caducam sem ser votadas. Tanto que demorou para a instalação, ela foi fruto de muita pressão, do movimento social e minha, como parlamentar. Eu era membro da comissão indicado pelo meu partido e pressionei bastante o presidente da Câmara para isso. E chegando lá, nós passamos a ter dificuldade de diálogo com o governo. Por quê? Porque o governo, propôs uma negociação, um diálogo, nos mandar os impactos, os caminhos para viabilizar ou não, e não fez isso. Então, nós tivemos uma dificuldade, a partir disso, de ter quórum para instalar, quórum para ler relatório e para votar. Mas, em função de uma organização da base, que essa é uma proposta que veio da base, eu sempre digo que os parlamentares que apresentaram essas emendas não são da oposição, são de partidos que são ou do centro ou da base do governo, nós conseguimos, então, colocar em votação e foi votado por unanimidade. Apesar da orientação ser contrária, o governo orientou contra, foram 14 votos a 0 que aprovaram o relatório do senador Randolph. Deputada Bia, como é que foi a discussão na comissão? Como é que a senhora vê esse texto que foi aprovado na comissão mista? Bom, o texto inicial da medida provisória, ele previa o 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Por quê? O governo teve essa iniciativa que nenhum governo anterior teve, então inaugurou esse 13º, que o governo está realmente voltado para cuidar das pessoas mais vulneráveis, que precisam dessa ajuda. Isso aquece o comércio, isso ajuda na época do Natal, não tem dúvida de que realmente é muito bom. A gente tem que pensar que os beneficiários do Bolsa Família, eles recebem em torno de R$ 89, pode chegar a R$ 200. E também, é claro que o governo tem, desde o início, tinha a intenção de fazer com que essa medida se tornasse permanente. Mas na medida provisória, como tudo tem que ter fonte de recurso, você não pode dar um benefício sem fonte, se encontrou um espaço fiscal em razão de toda a austeridade do governo, nas questões de combate à corrupção, de terminar com as fraudes. Então, por exemplo, a gente sabe que tinha vereador de cidade ganhando Bolsa Família. Então, com esse combate à fraude, conseguiu-se encontrar um espaço para se dar o 13º no ano de 2019. Mas, evidentemente, que esse 13º seria já dado nos anos seguintes, porque nenhum governante vai ser louco de dar um benefício desse em um ano e deixar de dar nos seguintes. Então, a gente já sabia que viria uma outra medida ao longo do ano para confirmar para os próximos anos. O problema foi que se incluiu nessa medida provisória o 13º do BPC também. Só que os beneficiários do BPC, que somam 4.600.000 no Brasil, pessoas que são necessitadas, que realmente precisam, elas recebem um salário mínimo do benefício, enquanto que na Bolsa Família, R$ 89. O impacto, então, seria bem maior. O impacto é gigantesco. O impacto que seria de 2 bilhões passou para 8 bilhões. E não há recursos para isso. Então, a medida provisória, ela até ofereceu lá, ela trouxe um recurso que seria uma taxação de fundos privados, mas o problema é que essa taxação ela está eivada por vício de inconstitucionalidade, porque ela inclusive fere o princípio da irretroatividade. Esse assunto será submetido ao plenário, e a gente espera que os parlamentares se sensibilizem, ou então, se não se sensibilizarem,
com a falta de uma fonte constitucional, é capaz que o Supremo Tribunal Federal acabe por decidir pela inconstitucionalidade da medida, o que é uma pena que se crie uma expectativa que depois o governo não possa honrar. Deputado Camilo, esse texto que saiu da comissão mista prevê fonte de pagamento para o benefício, o 13º para a Bolsa Família para os próximos anos e para os beneficiários do BPC? Prevê sim. Na verdade, o que acontece é que nós estamos aqui enfrentando aquele enfrentamento clássico que acontece no Brasil. É o andar de cima trabalhando para impedir que um pouco da riqueza acumulada por aqueles poucos muito ricos seja distribuída em benefício da maioria. Então, veja, o Come Cotas, ele não foi uma iniciativa do relator, senador Randolph, da Rede, nem do deputado Marcelo Ramos, do PL. Ela foi uma iniciativa do governo Michel Temer, em 2017. Ele mandou uma medida provisória para cá, para a Câmara, para o Congresso, que caducou, não foi? Depois ele mandou um projeto de lei. Quem era o ministro da Fazenda de Temer? Era alguém da esquerda, da oposição? Não, era Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco de Boston. Então é uma pessoa do dinheiro. Mandou para cá por quê? Porque o nosso sistema ele é tão profundamente injusto que o que prevê essa regulamentação, que é a nossa fonte de financiamento? Ela prevê mudar a maneira de cobrar o imposto que já é devido por quem coloca o recurso nesses fundos fechados. São 10 mil famílias no Brasil que têm nesses fundos algo em torno de 791 bilhões. É tanto dinheiro, 790 bilhões é muito dinheiro. Então, você vai mudar a maneira de cobrar, eles vão pagar um imposto que é devido por quem faz esse tipo de investimento. No entanto, aqui no Brasil, a elite não cede um centavo. A verdade é essa. Não cede um centavo sequer. O que nós estamos falando? De uma arrecadação com essa fonte de mais de 10 bilhões de reais para o ano de 2020. É mais do que isso. Paga o 13º da Bolsa Família, que é um benefício que foi assim, reconhecido pelo Banco Mundial como uma política liberal. Não se trata de uma política de esquerda. Eu repito, porque isso é importante reafirmar, uma política eficiente de redução da pobreza e que o governo atual está cortando beneficiários e fechando a porta de entrada na cara daqueles que mais precisam. Além do que, nos benefícios da Seguridade, que são devidos, são direitos, o governo também tirou os trabalhadores do INSS, os processos não são analisados, nós temos aí milhões de pessoas esperando pelos seus direitos. Então não dá para dizer que um governo como esse, que nega direito de entrada num programa que nem o Bolsa Família, que tem impacto real na redução do sofrimento das pessoas, ou que nega direitos para os pescadores, para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza, porque o BPC é pago, para os idosos acima de 65 anos, e eu ouvi isso de uma pessoa insuspeita, Paulo Tafner, falou numa palestra que eu assisti que o BPC era a política de maior impacto em redução da pobreza na terceira idade. A crítica que ele fazia é que ele achava que essa política deveria ser na primeira infância. E eu concordo que tem que ter política para a primeira infância. Agora, você não entender a importância que tem o 13º do BPC, porque essas pessoas que chegam aos 65 anos, tendo vivido uma vida inteira de pobreza, de sofrimento, elas passam a ter uma renda que beneficia a família inteira delas. Então, nós estamos falando aí de torno de 5 milhões de pessoas. Uma família, aí, se a gente multiplicar por 5, nós estamos atingindo aí mais de 10% da população brasileira no mês de dezembro, com um alívio e assim, daquele sofrimento. Nós estamos falando de pessoas que sofrem, que não têm o que comer, que têm dificuldades. Então, eu acho que é essa a questão. Tem dinheiro, sim, se for aprovado. Agora, se a gente não vencer as resistências, vai ser por quê? Não vai ser porque não tem dinheiro. Vai ser porque a elite brasileira não quer pagar e faz pressão aqui dentro do Congresso para não ser votado. É essa que é a explicação, não é outra. Deputada Bia, a taxação desses fundos seria suficiente? A senhora vê como é que a senhora vê essa proposta? Olha, em primeiro lugar, nós temos que desfazer essa narrativa de que esse é um governo que governa para as elites. Na verdade, todo mundo sabe disso, que os banqueiros nunca lucraram tanto quanto na época do governo Lula. Né? Foi o auge dos banqueiros. O governo da esquerda, do PT, se une às oligarquias. Então, ela realmente é um governo que governa para as elites. Este governo Bolsonaro, ele governa para as elites,
para a classe média e para os pobres, governa para todos, porque nós também não temos que tratar a elite como sendo mal, não. A elite, ela gera emprego, ela abre postos de trabalho, então, assim como os pequenos e médios empresários, tá? Então não vamos ficar aqui nessa história de ficar jogando um contra o outro, porque nesse governo isso não cola, não funciona. Eu quero dizer o seguinte, dizer que esse é um governo que está fechando as portas para o pobre, como se foi o governo exatamente que criou o 13º para a Bolsa Família. Os outros não fizeram isso, era tão fácil, isso era uma medida tão evidente, por que não fizeram nos governos anteriores, né? É porque o governo, quando você é governo, Mariana, você precisa ter uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Na oposição é muito fácil, você vai jogando benefício por aí, o governo que se vire. Depois não tem verba para pagar, não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, como vários estados já não têm. Esse governo pegou o país quebrado. Então, o governo Bolsonaro tem que ter responsabilidade fiscal. Tem um ministro da Economia que foi eleito o melhor ministro da Economia do planeta. Então, uma pessoa que tem medidas criativas extremamente responsável. Então, não dá. Agora a gente fica vendo essa luta do Congresso, querendo pegar o orçamento do Executivo. O orçamento do Executivo já é carimbado 97% e ficam criando uma série de benefícios. Não vou dizer que os benefícios não sejam justos ou até desejáveis, só que você não pode fazer caridade com chapéu alheio. Então, se não existe dinheiro de onde tirar, não adianta querer dar. Então, só para dizer que o governo que não gosta dos pobres gastou com BPC esse ano 55,5 bilhões de reais, sendo que 31,1 bilhões, ou seja, 56%, foram destinados a pessoas com deficiência, tá? E 24,4% com idosos. Então, esse é um governo que está voltado, sim, com o olho voltado para os pobres. Ele falou aí do pescador, seguro-defeso. Mais de 55% desse seguro-defeso era pago com fraude para pessoas que não precisavam. A Corregedoria da União verificou isso e cortou. Então, o que está sendo cortado é de quem não precisa, de quem abusa do contribuinte, tá? Usando um dinheiro que é suado do povo, que paga seus impostos, tá? Para dar benefício para quem não tem direito. Então, vamos cuidado aí quando falar do governo, porque esse é um governo que governa para todos, com os olhos voltados para os pobres. E quando o governo se contrapõe a alguma medida como essa, é porque sabe que dificilmente vai poder honrar esse pagamento. Agora, o Congresso tem a responsabilidade. Todos nós aqui fomos eleitos e temos a responsabilidade. Muitas vezes a pessoa opta por votar uma matéria de forma populista para agradar o eleitor, mesmo que não tenha responsabilidade. A gente procura não fazer dessa forma. Buscar soluções, sim, mas com responsabilidade fiscal. Mas e essa taxação desse fundo, deputado, não resolveria? A taxação desse fundo, olha só, tem uma coisa interessante. Estão falando aí em 10 bilhões. Esses 10 bilhões não existem, isso é uma coisa volátil. Esse fundo, quem investe nele, tá, o investidor, ele conta com uma coisa chamada segurança jurídica. Então, quando ele contratou esse fundo, existiam as regras. Agora estão retroagindo nessas regras para alcançar uma operação que foi feita lá atrás. Estão taxando o estoque disso daí. Então, isso faz com que haja insegurança jurídica e nada impede que esse investidor tire o seu dinheiro desse fundo e leve para outro lugar. Então, esses 10 bilhões são uma ficção, é uma expectativa que existe, mas nós sabemos que isso é volátil. Então, o investidor pode, sim, desistir de investir nesse fundo e investir em outro local. Porque aqui não é como uma pessoa que investe em serviço, que monta uma empresa para trabalhar, que tem os seus empregados. Então, ele não tem essa facilidade de deslocar o seu dinheiro. Quando se trata de investimento, aí sim, ele contratou que esse investimento seria taxado ao final da operação. Agora querem taxar de 6 em 6 meses e ainda incidindo sobre o estoque. Então, além de ser inconstitucional, ao meu ver, porque está retroagindo, e aí o princípio da irretroatividade da segurança jurídica tem que valer para todos, até porque, né, se há uma coisa que o mercado busca, que o investidor busca, é segurança jurídica, tá? Então, a gente não pode passar por cima desse princípio, porque são pessoas muito ricas. Pessoas ricas que têm condição de investir em qualquer lugar do mundo, tá? Então, se o Brasil começa a manchar a segurança jurídica, essas pessoas vão investir em outro lugar. É uma pena, mas o dinheiro foge daqui. Deputado Camilo, você acha que isso é uma ameaça à segurança jurídica desses fundos?
Eu acho que não. Eu acho que esse discurso da segurança jurídica, na verdade, é um sinônimo para a defesa de privilégios. Privilégios porque nós não estamos instituindo uma taxação que já não existisse. Está se mudando o regime da cobrança. Então, assim, na verdade é isso, a resistência. O governo sempre vai achar uma palavra bonita para disfarçar a real intenção, que é garantir que aqueles que nunca deram essa contribuição para ajudar os que mais precisam, ajudar o governo, porque nós estamos instituindo uma fonte que vai deixar um superávit para o governo, mas é importante separar as coisas. Né? Eu votei a favor da manutenção do veto 52. E nos PLNs eu não vou votar para tirar recursos do governo e passar para canto nenhum. O que está em jogo aqui não é tirar dinheiro do governo, é usar dinheiro do governo através de uma fonte que está sendo apontada para colocar esse recurso na mão dos que mais precisam. E o impacto disso, 4,7 milhões do BPC, porque fala assim, 8 bilhões, 4,7 bilhões do BPC e 2 bilhões e, sei lá, e meio da Bolsa. Esse daqui já vai ter que ser resolvido pelo governo no final desse ano para poder pagar. Então nós estamos falando de 4,7 bilhões de reais. E eu repito, essa foi uma proposta formulada por um governo conservador, que o governo Michel Temer. Então foram eles que elaboraram. Eu não acredito que lá o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda elaborariam uma medida provisória inconstitucional. Não faria uma coisa dessa. Tenho certeza que isso já veio estudado de lá e eu acho que a gente deveria sim debater. O presidente está debatendo a reforma tributária e nós vamos votar aqui na Câmara a proposta que existe aqui do deputado Baleia Rossi. Ela muda muito para simplificar o sistema, mas não muda na estrutura do nosso sistema. E eu acho que é isso que o governo, inclusive o ministro Paulo Guedes defendeu isso na campanha e agora ele não fala mais de cobrar, por exemplo, o imposto sobre lucros e dividendos. Não fala mais sobre isso. Por quê? Porque isso mexe exatamente nas mesmas pessoas que o Come Cotas, que é a fonte, vai mexer. Então eu acho o seguinte, é importante entender que aqui não existe uma ação contra o governo, em hipótese nenhuma. Isso existe uma ação a favor desses milhões de beneficiários, dessas políticas não foram feitas pelo governo atual. Bolsa Família, inclusive, está sendo cortadas, milhares e milhares de famílias nesse governo, não estão entrando as pessoas que precisam, e desde o início do ano passado, na época, o ministro Osmar Terra, a equipe técnica, comunicou lá um mecanismo foi feito no governo para autorizar ou não o aumento de recursos para os ministérios, que era formado pelo Ministério da Economia e também pela Casa Civil, o Nix Lorenzoni e Paulo Guedes, que precisava de recursos para incluir novas famílias. Esse recurso foi negado. Então o governo, através da sua Casa Civil, ou seja, o ministro que despacha no mesmo palácio que o presidente, negou recurso para poder incluir essas famílias. Então não existe esse governo está preocupado com o pobre, pegando políticas que já existiam. Está negando o direito, sim, e não quer que aprove o 13º, que vai diretamente, é dinheiro injetado na economia brasileira e nos mais de 5 mil municípios. Então, esse é um debate que nós não vamos ter mais como fugir. Ou o governo federal age para investir, ou esse país que cresceu 1,1%, é o PIBinho vergonhoso do ministro que é o melhor do mundo, apresenta um PIB de 1,1%, desemprego que não está estagnado, milhões e milhões de pessoas desempregadas. Essa é a situação do Brasil, não vamos mascarar, não vamos dourar pílula, não. Então, agora é hora de agir e o Congresso, se o governo federal não faz a sua parte, o Congresso com responsabilidade, eu tenho muita certeza que vai fazer nessa questão específica do 13º da Bolsa e do BPC. Deputada Bia, a senhora, vice-líder do governo, vê alguma chance de negociação para garantir esse 13º, que agora a negociação é para o 13º do final desse ano, né, final de 2020? Olha, a questão é a seguinte, nós ainda temos aí o veto 55, né, que pode gerar, caso, na hipótese, né, de ser mantido o veto, o impacto do BPC vai ser de 8 bi, né? Mas se derrubado o veto, o impacto seria de 20 bi. Então, a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade, não adianta querer fazer, querer beneficiar as pessoas, dar os benefícios, todo mundo quer, todo governante quer fazer isso, porque isso é altamente popular, traz frutos, traz votos, mas você não pode governar
pensando em votos, você tem que governar pensando na responsabilidade. Então, eu venho falando assim, da questão do PIB, que esse governo do Paulo Guedes, gente, esse governo, ele já conseguiu derrubar, que pegou o país quebrado, eu repito, estávamos à beira do precipício para virarmos uma Venezuela, esse governo já conseguiu recuperar, por exemplo, a Petrobras, que teve o maior lucro da sua história, tá? E que foi completamente destruída pelos governos anteriores. Outra coisa, esse governo conseguiu fazer com que a taxa de desemprego caísse de 14, quase 14, para 11%. Então, assim, a economia está crescendo, a economia está aquecendo. Você conversa aí com os investidores, eles estão animados em voltar a investir no Brasil. Empresários que estavam indo embora do país optaram por ficar com a vitória do Bolsonaro. Então, existe toda essa esperança, essa expectativa que já não havia, né? A perspectiva era de caos total. Então, assim, com o desemprego caindo, o PIB, ele cresceu pouco, menos do que se esperava, mas a Previdência foi mandada para cá no início do ano, ela só foi aprovada em outubro. Então, assim, toda essa demora também no parlamento em aprovar as coisas, isso atrapalha também. Então, não é responsabilidade só do governo, mas o fato é que o PIB foi positivo e em anos anteriores ele vinha só sendo negativo também. Então, esse é o ele agora está um PIB positivo e há de crescer muito mais com as medidas que serão adotadas, como, por exemplo, a carteira verde-amarela, que vai abrir, né, postos de trabalho, vai tornar atraente para o empresário empregar o jovem, que enquanto se tem 11% de desemprego, para o jovem é 20% esse percentual. Então, assim, são muitas medidas, é um leque de medidas que estão sendo adotadas, e sempre com o combate à corrupção, né? Que é muito importante porque, repito, muitas pessoas que recebiam Bolsa Família, que recebiam BPC, que recebiam seguro-defeso, foram cortados do programa porque não faziam jus aos benefícios. Tudo isso agora, então é um período de adaptação, mas com um ano de governo foi feito muita coisa. E a questão do 13º do BPC, eu até acredito que o governo iria estudar, sim, alguma saída para isso. Mas tem um problema que é o seguinte, no caso da pessoa idosa, tá? Não estamos falando aqui da criança com deficiência, estamos falando do idoso que nunca contribuiu para a Previdência, ele receber um 13º de um salário mínimo igualzinho aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira e que quando chegam na idade de se aposentar, recebem também o 13º, né? Isso é um desestímulo, ainda tem isso, é um desestímulo à contribuição. Então, o que pode acontecer? Fuga de contribuição. A Previdência pode ainda ter perdas. Por quê? Por que eu vou contribuir se eu posso receber o mesmo benefício sem pagar nada? Então é preciso pensar tudo isso, é preciso pensar com responsabilidade, tá? Cuidar, sim, daquelas pessoas que precisam, mas não dá para se descuidar do orçamento. Não dá para querer fazer caridade, né, achando que o dinheiro vai brotar. Não vai. É preciso cuidar, sim, dos necessitados, e o BPC é um programa de assistência, ele não é previdência, ele é um programa de assistência. Então, se você tira dinheiro da Previdência desestimulando a contribuição, vai faltar dinheiro também para assistência. Isso aí não tem como negar. O nosso tempo está acabando, deputado Camilo. Queria sua palavra sobre como é que está a articulação para aprovar esse texto no plenário. Veja, eu tenho conversado com os líderes, colocado da responsabilidade que nós precisamos ter nesse momento com a sociedade. Não é essa coisa assim, porque o governo do PT, ninguém está discutindo isso, eu não sou do PT, eu sou do PSB. Então, assim, a minha preocupação não é o governo do PT. Quem se preocupa muito com isso é o governo que não esquece o PT e não cuidar da realidade de hoje. Então, veja, essa carteira verde e amarela, ela pretende desonerar, olha lá como é que é esse governo, em 34% o custo do setor empresarial para supostamente aumentar o emprego. A Dilma fez isso errado, foi horrível. Os empresários pegaram o dinheiro e não investiram nada, o emprego não melhorou. Isso é um equívoco. Paulo Guedes sabe disso, o governo sabe disso, mas vai beneficiar quem? Quem esse governo representa. Então, assim, a gente está aqui numa tarefa de convencer o Congresso de que é preciso olhar para aqueles que mais precisam.
Já que o governo virou as costas, vai cobrar dos desempregados que paguem aos empresários essa desoneração? Que isso? Defende pobre? Que isso? Cobrar de desempregado, seguro-desemprego. Então, assim, a nossa tarefa é o Congresso entender, não cair nessas armadilhas desse discurso que é contra o governo, não é. É a favor da sociedade, é a favor daqueles que mais precisam e é uma luta justa e correta. Então, conversei com muitos líderes, sinto que tem um apoio grande. O placar na comissão é um sintoma. 14 votos a favor, 0, apesar do governo indicar o voto contrário. Então, acho que isso deixa bem claro que, se for para o plenário, dificilmente não será aprovado, porque a responsabilidade do Congresso vai ter. Bom, nosso tempo acabou, deputados. A gente continua esse assunto no próximo Câmara Debate. Esse Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos nessa edição com os deputados Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, e Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, sobre o 13º salário do Bolsa Família. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Mariana Pschitz, que a gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Tchau.